você sabe por que você foi criado e qual o propósito de toda a criação? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e nós vamos voltar em Gênesis 1, onde nós vamos ter ali a passagem, o relato dessa criação mesmo do homem. No capítulo 1, no versículo 26 e 27, nós vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E um outro ponto importante para a gente ter mais essa clareza do primeiro homem que foi Adão é no Novo Testamento. Em Lucas 3:38, nós vemos ali na linhagem de Jesus Cristo, ali no capítulo 3, a partir do versículo 23, ali na passagem de Lucas, né, 3:23, nós vemos que nós temos a linhagem de Jesus Cristo e no final dessa linhagem nós vemos Adão, e Adão citado como filho de Deus. Desde ali do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ter essa clareza de que Adão, ele foi o primeiro homem, e é isso. Isso é um fato mesmo que outras pessoas, outras fontes falem que Adão não foi o primeiro homem, a palavra de Deus nos traz essa clareza, então nós podemos confiar no que a palavra de Deus diz, porque é a verdade. Outro ponto muito importante é que a palavra do Senhor fala para nós que nós fomos escolhidos nele, no Senhor, para sermos santos e irrepreensíveis, e isso antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo de existir os animais, antes de existir o mar, tudo que existe nessa terra, antes de haver a fundação do mundo, né? O Senhor já tinha nos escolhido nele para sermos santos e irrepreensíveis. E aqui já vai o primeiro ponto sobre por que nós fomos criados. Fomos criados para buscarmos a Deus, para sermos santos e irrepreensíveis. E Adão, ele foi criado santo e sem pecado. Quando Adão foi criado, não existia pecado. Ele tinha muitos privilégios, ele desfrutava de uma comunhão plena com Deus. Nós vamos observar na palavra que na viração do dia o Senhor ia ter esse relacionamento com Adão e Eva, e esse primeiro casal, né, porque primeiro veio Adão, logo depois veio Eva, companheira de Adão, a gente vê que esse casal, ele desfrutava de uma outra dimensão, uma dimensão onde não tinha males, onde não tinha maldade, onde não tinha o pecado, que é o desdobramento de todos os males que existem no mundo. E eles desfrutavam dessa comunhão plena com Deus. Eles tinham esse livre acesso a Deus, eles conversavam com Deus, eles conheciam a voz de Deus. Era uma outra dimensão, uma dimensão perfeita. Apesar dos privilégios que eles tinham, o ser humano resolveu escolher desobedecer a Deus. O ser humano tinha uma responsabilidade, não só uma, mas a principal, na verdade. A principal responsabilidade do ser humano era de obedecer a Deus. E o Senhor falou para Adão e Eva: de todos os frutos que temos aqui nessa dimensão, de todas as árvores, vocês podem desfrutar, né? Vocês podem comer, vocês podem desfrutar de tudo isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não deveriam comer, mas se vocês comerem, vocês vão ter a consequência de uma morte espiritual. Então o Senhor alertou Adão e Eva de que se eles comessem do fruto daquela árvore, eles teriam uma certa consequência. Eles sabiam de tudo isso, de todas as consequências. E mesmo desfrutando de privilégios, de uma comunhão plena, de tudo que eles tinham, quando Eva, né, foi tentada ali pela serpente, que nada mais é que o diabo, quando a Eva foi tentada e depois Adão, enfim, eles acabaram caindo no pecado, e a partir desse momento que o pecado entra de fato na humanidade. Então existe aí essa quebra de comunhão, por isso que Jesus Cristo é necessário. Nós vamos desdobrar isso no vídeo posterior sobre a queda, mais detalhes da queda. Mais uma coisa eu quero que fique bem gravada em vocês que estão assistindo esse vídeo. Nós fomos criados para buscar a Deus, para desfrutar dessa comunhão plena, e por mais que o pecado tenha entrado na humanidade, por meio de Jesus Cristo nós podemos nos conectar novamente com Deus. Nós podemos orar a Deus, nós podemos conversar com o Espírito Santo, nós podemos abrir a palavra de Deus, que é diretamente o Senhor falando conosco. Então, o que o Senhor deseja
é que a gente busque Ele. Ele quer essa comunhão, Ele quer esse relacionamento, assim como Ele teve com Adão e Eva. Ele também quer ter com a gente. E nós fomos criados, nós fomos escolhidos, na verdade, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. O Senhor já tinha nos escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. Então é esse vídeo que eu gostaria de deixar com vocês hoje. O maior propósito de você estar nessa terra é para buscar a Deus. O maior propósito é o propósito de relacionamento com Deus, porque por meio desse relacionamento você vai ter todas as outras coisas acrescentadas na sua vida. Quando nós buscamos as coisas que vêm do alto, as demais são acrescentadas. Até mais!